Bom, olá, eu sou Carlos Colect, sou psicanalista. Eu queria comentar um pouco aqui sobre a metafísica de Platão, metafísica de Aristóteles e como que isso tem influência no nosso mundo hoje. Assim, eu quero falar brevemente, principalmente dentro da visão do cristianismo, da visão de Deus. Bom, dentro do dualismo de Platão, que Platão ele faz uma divisão entre dois mundos, um mundo sensível, um mundo inteligível. O mundo sensível é esse mundo objetivo, esse mundo concreto que eu pego, que eu vejo, que eu toco. E o mundo inteligível é o plano das ideias, que é, segundo Platão, o lugar onde nasce a perfeição. O mundo particular, que é o mundo sensível, o qual eu percebo com os meus sentidos, ele é um mundo que é uma imitação daquilo que está dentro do plano das ideias, dentro do mundo das ideias, o mundo inteligível, que é o mundo universal e perfeito, segundo Platão. Por exemplo, eu tenho aqui um livro, e esse livro ele está no mundo sensível. Segundo Platão, seria uma imitação do que foi uma ideia perfeita na mente de alguém. Alguém idealizou, estava na mente de alguém isso de forma perfeita. Mas ao vir para o mundo concreto, isso se tornou imperfeito. Isso cria uma dualidade que vai gerar alguns pensamentos filosóficos como o gnosticismo, o ascetismo, que se voltam para uma metafísica imaterial, para além então desse mundo terreno, e às vezes acaba criando até um pejorativo com relação àquilo que é terreno. Gnósticos, o ascetismo, que diz que deve se privar dos prazeres físicos para se alcançar uma maior espiritualidade, ou seja, para se alcançar esse mundo ideal platônico. E o cristianismo ele vai vir muito com essa ideia platônica, né, do mundo, do paraíso que está além do físico e do material. Isso vai causar culpas. A gente vai ver na Idade Média os monges, os padres, autoflagelação, com cilícios na perna, com chicotes, se martirizando por pensar coisas que estão relacionadas ao físico, por pensar em sexo, por exemplo, e isso vai causar um tipo de culpa, porque o material e o físico acaba tendo uma ideia de negativo, uma ideia de mal que me impede de chegar em algo que seja maior ou superior, que me impede de chegar nesse mundo ideal. Então essa dualidade, esse realismo dual de Platão, mas Aristóteles ele era um discípulo de Platão, ele era da Macedônia, enquanto Platão era de Atenas, mas ele batia de frente com algumas coisas com relação a isso com o seu mestre Platão. E para ele não havia essa dualidade, não havia essa divisão. Ele via as coisas de forma unidas. Se fosse trazer para a mente e para o corpo, digamos assim, que é um psicossomático, uma ideia psicossomática que Spinoza também vai trazer. Ou seja, não há uma diferenciação entre a mente e o corpo, não há uma diferenciação entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Para Aristóteles não há essa divisão. Eu posso observar o mundo sensível, enquanto que para Platão houve um distanciamento desse mundo físico. E para Aristóteles não, até porque ele era pai de médico e tal, e ele entendia muito a observação do mundo sensível. Ele entendia que observando o mundo sensível ele poderia chegar nesse mundo das ideias. Então não quer dizer que é certo ou que é errado, mas acredito que as duas coisas podem se completar. Então eu estudando aquilo que é físico e material, eu posso chegar na ideia daquilo. Se eu observar e estudar uma mesa, eu posso chegar na ideia daquilo, naquilo que constitui ela como essência. Não há uma separação. Então, para Aristóteles, corpo e alma, digamos que tem a mesma essência, está tudo ligado e conectado. Para Platão, não. A alma e o corpo não se misturam. Há uma divisão. Então, o cristianismo ele veio muito com a ideia de Platão. Mas observando um texto de Romanos,
Romanos 1, 20, diz assim: porque as suas coisas invisíveis, falando acerca de Deus, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aqui, então, o autor de Romanos, no caso Paulo ou Shaul, no hebraico, ele traz essa ideia de que o mundo invisível pode ser visto no mundo visível. Ou seja, Deus, na sua divindade, pode ser visto no mundo visível. Aqui parece que é uma ideia aristotélica, não há uma separação. E é muito o pensamento hebraico. O pensamento hebraico não vê essa divisão entre um mundo ideal fora do físico e do terreno. O pensamento hebraico vê a união. Deus criou o homem, isso é bom. Deus criou o físico, isso é bom. Ele não vê exatamente essa separação. A santificação, que às vezes é entendida, a mortificação da carne, que Paulo fala, é muito entendida no cristianismo dentro da visão platônica. Até que Nietzsche fala que o cristianismo é platonismo para os leigos. Mas aqui parece que o pensamento de Paulo, de um hebreu, ele está mais dentro de Aristóteles. Não há uma separação entre o físico e o terreno, entre o visível e o invisível. Ou seja, eu posso estudar o mundo, não há uma separação entre ciência e Deus nesse sentido. Eu posso estudar o mundo, compreender o seu funcionamento, e isso não vai fazer com que eu me distancie da essência divina. Pelo contrário, me aproxima, segundo esse pensamento de Aristóteles e o do pensamento hebreu também. Então eu posso estudar, eu posso conhecer. E talvez seja bom que a gente possa compreender isso. Conhecer me faz compreender melhor Deus. Então Deus pode ser entendido e compreendido, sim, dentro dessa visão de Aristóteles e dentro do pensamento hebreu também, que é um pouco diferente de Platão. Então eu acredito que essa visão de Platão e de Aristóteles não quer dizer que seja errado ou certo, mas podem estar se complementando. Mas o que eu quero dizer é que houve na história mais o pensamento de Platão dentro do cristianismo, que acabou evitando o conhecimento, até porque